Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção, pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão. Eu, no período inicial da ditadura, a ditadura foi, o golpe militar foi em 64. Eu tinha 7 anos, né? Então, em 74, que é um período onde o golpe militar começa a arrefecer. Ainda existia, evidentemente, só foi terminar nos anos 80, né? O último ditador foi o Figueiredo, né? João Batista Figueiredo. Então, assim, em 74, que ainda tinha uma pressão e tudo, eu tinha 17 anos, foi onde eu escolhi. Em 74 eu entrei, posso falar? Entrei para Fafiche, 74, com 17 anos, né, Universidade Federal. Foi ótimo ter entrado na universidade e encontrar aquele tanto de gente, né, interessada em discutir, em participar, em fazer música. A universidade tinha um ambiente cultural, né, vamos dizer assim, efervescente. Mas é importante a gente falar do período anterior, dos anos 60, né, que foram bastante... Foi um período mais efervescente ainda, né, porque como eu era muito jovem, eu escutei relatos, eu posso falar desses relatos, livros que a gente leu, né, e tudo. Eu acho que nos anos 60, a sociedade brasileira vinha desenvolvendo um processo de transformação social e cultural, nem se fala. Então, já tinha havido o cinema novo, que foi muito importante, né, no final dos anos 50, desde a atuação de um cineasta que se chama Nelson Pereira dos Santos, que começou a filmar o morro, a favela, o preto, o sambista, né, e fazendo um cinema, que eu diria assim, talvez tenha a ver com o que eles chamaram depois de nacional popular. Mas esteticamente eu acho que a questão era tratar do Brasil e de sua gente. Não copiar os modelos estrangeiros, mas criar uma arte nossa, né? Que era uma preocupação do modernismo também, lá dos paulistas, em 1920 e tal. 22, a Semana de Arte Moderna, né, e tudo. E, aliás, o Oswald de Andrade, que é um dos mentores do modernismo, ele é um poeta que me interessou muito quando eu estava me formando, quando eu estava aprendendo sobre poesia. Eu descobri o Oswald de Andrade e adorei, ainda adoro ele. Aí com o cinema novo, o cinema brasileiro começa a aparecer no exterior. Antes até do Glauber Rocha, o Cangaceiro, o Pagador de Promessas. Não sei se é de promessas ou de promessa, e depois vocês conferem. Do Anselmo Duarte, ganha prêmios lá na Europa e tudo isso. Então, eu acho que a juventude que cresce no período que nós estamos tratando, ela bebe dessas águas. Ela bebe desse sonho de independência, de crescimento do Brasil e de libertação social, quer dizer, de promoção da justiça social. Tinha uma coisa muito interessante, várias salas de cinema em Belo Horizonte passavam o melhor do cinema mundial. Bergman, Kurosawa, Fellini, Buñuel. Todos esses grandes nomes do cinema internacional e que estavam no máximo de evidência nos anos 60, e era um cinema espetacular, o Godard. Você via assim, mostras sobre um diretor, você via 10 filmes assim, durante a semana,
Então você tinha um painel sobre a obra de um diretor importante, assim, com muita precisão, com muita profundidade. Isso era patrocinado pelos DCEs, né, os diretórios de estudantes das faculdades, né, da economia, de faculdade de direito, de engenharia, da Fafiche, todos tinham esse movimento, os diretórios faziam essas mostras de cinema, traziam artistas, músicos, né? Gilberto Gil, Alceu Valença, Gonzaguinha, vários, Jorge Maltner, que se apresentavam para os estudantes, então era muito rico. Eu me lembro que no cinema tinha muita gente fazendo até cinema independente, experimental, sabe, várias pessoas, amigos meus, assim, o Márcio Borges mesmo, ele queria ser cineasta, o irmão do Lô, né, que se tornou um grande letrista, né, do Clube da Esquina, e de outros artistas também, claro. Ele estava envolvido com o cinema. O cinema era uma infinidade de pessoas. O Guinhar, quando esteve em Belo Horizonte, o grande Guinhar, né, um artista genial, ele fundou uma escola que era no Parque Municipal, formou várias gerações de pintores, de artistas plásticos, né? Principalmente pintores, claro, mas outras expressões também, como a Amílcar de Castro, né, que é um escultor importantíssimo, tudo. Eu acho, gente, que tudo isso mostra a força do nosso povo, né, antes de mais nada, a força do Brasil, né, dessa mistura, a nossa capacidade e de certa forma, com certeza, né, isso incomodou os interesses reacionários, né? Porque um povo emancipado, assim, e a arte ajuda muito nessa criação da identidade, né? Fortalece demais a sua identidade, a arte, né? Esse orgulho, o nacionalismo e tal. Isso incomodou. Então eu acho que o golpe militar está ligado com essa grande força cultural que o Brasil vinha apresentando desde os anos 40, desde antes. Que essa coisa dos anos 60, que ao mesmo tempo foi deslumbrante culturalmente, né, que formou, que apresentou grandes artistas, uma grande arte em todas as áreas, no cinema, né? O cinema, depois do cinema novo, que foi até o princípio dos anos 60, por exemplo, Glauber Rocha Terra em Transe, eu acho que é 65, ou 64 ou 65, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, um pouquinho depois, talvez 67, isso os anos 60. Isso gerou uma vontade de fazer cinema, um cinema autoral também, como esses mestres europeus e japoneses e russos que eu citei. O Brasil também se arvorou a fazer isso no cinema. E aí isso incomoda, né? Porque os países ricos, eles têm que ter a hegemonia sobre as coisas, sobre a coisa cultural. O que a gente vive hoje, em 2014, o jeito que a cultura está, que a sociedade brasileira está, essa paisagem cultural aí, muitas vezes assim, estagnada, ela também é resultado disso, desse embate aí, dessa luta política toda, entre as nações, entre os interesses, entre as classes, né, de cada país, de cada sociedade. Eu vejo assim. Certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que bem sei, um dia ainda vão findar. Um dia que vem